Fala pessoal, hoje nós vamos ver os 10 erros mais comuns no desenho. E o desenho é uma prática muito injusta, porque se você cometer pelo menos um desses 10 erros, você automaticamente anula todos os seus acertos e estraga o seu desenho. E quando eu digo erro, eu não tô falando daquelas dicas bobinhas, faça assim, faça assado, não é essa cagação de regra. Eu tô falando de erros gerais na prática do desenho. Coisas que são importantes o suficiente para eu colocar aqui nesse curso para iniciantes, beleza? Também eles não estão organizados em ordem de relevância, enfim. O primeiro deles tá aí, na sua frente. É o que eu chamo de perfeccionismo compulsivo, que é quando o desenhista se cobra tanto de acertar de primeira que ele não se permite desenvolver o desenho. Aí ele fica engessado, tentando acertar milimetricamente o desenho, toda a linha que ele faz precisa ser perfeitinha, na direção certa, com a intensidade ideal, e o desenho é justamente o oposto disso, cara. O desenho é construção. Você vai lapidando o seu desenho, ajustando as proporções e angulações e intensidade do traço aos poucos. Se cobrar acertar os primeiros traços, deixa o seu desenho engessado. Um desenhista perfeccionista, ele tem medo de errar, ele demora muito para fazer tudo. Já um desenhista que tem intimidade com o desenho, ele conversa com as linhas, não é refém delas. O desenho, ele vai se construindo aos poucos e os erros fazem parte do processo para você chegar até as formas corretas. Deu para entender? É difícil para o iniciante construir esse hábito, mas conforme eu falei, é uma questão de intimidade com o desenho. E intimidade você só constrói com o tempo e com a prática. E esse problema ele nasce especialmente porque muitos desenhistas iniciantes veem desenhistas experientes ali desenhando sem esboço e tudo ficando muito bonito de primeira e ele fala, caramba, vou tentar fazer igual, mas ele não tem aquela mesma bagagem, entende? E isso nos leva ao nosso segundo erro, que é você se comparar a outros desenhistas. Veja bem, a coisa mais importante de todas no longo prazo para você ser bem sucedido no desenho é o seu mental e a sua rotina, e só. Todo o resto é secundário. Então se você tiver uma autoestima baixa por ficar injustamente se comparando com outros artistas, a probabilidade de você se sentir frustrado e desanimar e ferrar com sua rotina é muito alta. E eu falei de se comparar injustamente porque de fato é injusto. Às vezes, o cara desenha anos a mais que você. Às vezes, ele teve muito mais tempo para se desenvolver ou condições, para não falar que cada artista tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, porque cada um tem a sua própria abordagem. Às vezes, um artista tem um estilo mais simples, que atinge uma maturidade mais cedo, enquanto outros têm um desenvolvimento mais complexo. Por exemplo, um artista de quadrinhos vai ter um desenvolvimento totalmente diferente de um ilustrador para pixel art, sacou? Eu não tô desmerecendo ninguém, eu só quero que você entenda que existem infinitas variáveis para medir uma evolução e normalmente o mero resultado estético não é uma métrica justa. A única pessoa que você deve se comparar é com você mesmo. Como você estava uma semana atrás e como você vai estar daqui a 6 meses. Se você está melhorando, ótimo, continua assim, focando no seu. Agora, se você treina, pratica e está estagnado, aí a gente entra no nosso próximo erro, que é você ficar eternamente na sua zona de conforto, desenhar para cumprir tabela. Existem basicamente 2 tipos de desenho, só 2. Aqueles desenhos que você desenha para se divertir, que é fácil porque você já domina e sabe como desenhar, e aquele outro desenho que quando você pega para fazer, cara, você passa muita raiva e você refaz ele várias vezes e fica com vontade de rasgar a folha, sabe? Mas esse tipo de desenho normalmente é o que mais te ensina, é o desenho que contribui com sua evolução. A dor, na maioria das vezes, é sinônimo de que você está evoluindo. Então o que acontece muitas vezes? O desenhista, ele passa primeiro por esse processo doloroso de aprendizagem, aí ele aprende a desenhar alguma coisa, sei lá, um rosto. Aí pelos próximos 9 meses ele fica só desenhando aquela mesma coisa que ele já sabe, que é fácil, que pra ele vira uma diversão, mas somente uma diversão. E eu não tô falando que é errado você se divertir, mas se você não voltar a se desafiar, você vai estagnar, tenha certeza. Entrar na zona de conforto é totalmente inerente do ser humano, independente do seu nível de desenho, você sempre vai ter de se forçar a sair dela, porque o nosso cérebro sempre vai nos poupar da dor, e aprender é um processo doloroso que demanda esforço e dedicação. E a minha solução para você que se sente estagnado é sempre tentar
aprender alguma coisa nova toda semana para você nunca ficar viciado em desenhar uma coisa só. E falando em vício, o erro que talvez seja mais comum a todos os desenhistas seja o vício de processo, que seria você simplesmente se viciar a fazer somente uma etapa do seu desenho, seja aquele esboço que você vive empilhando aí, que você nunca termina, ou aquele desenhista que ele pula toda a etapa de composição de formas do desenho, né? Ele só vai lá e pinta, então ele usa uma grid, ou decalca primeiro o que ele quer pintar ou sombrear, e daí ele vai direto para essa etapa não desenvolvendo todas as competências do desenho como um todo. Isso é extremamente nocivo para sua evolução, e a minha sugestão para você evitar esse erro é, inclusive eu já dei aqui no canal, para você cronometrar o seu tempo do desenho como um todo e você dividir esse tempo em algumas partes. Então, você já saber que você só vai ter 15 minutos para fazer um esboço, e a partir do momento que der esses 15 minutos, você já parte para a próxima etapa, já vai fazer a line art, depois mais 15 minutos, você parte para a próxima etapa, entende? Dessa forma você se força a dividir o seu tempo e não gastar, sei lá, 1 hora só esboçando e largar o esboço lá jogado depois, sacou? E o próximo erro é um erro que ele é muito comum para os iniciantes também, que é o desenho através de símbolos. E um livro fantástico que fala disso é aquele lá, Desenhando com o Lado Esquerdo do Cérebro, acho que é isso aí. Como você é burro? E ele fala como nós somos habituados a desenhar o que a gente acha que são as coisas e não que elas de fato são. E um dos melhores exemplos disso são os prédios. Você já deve ter visto como muitos desenhistas representam prédios assim, ó, uma caixa para construção e uns retângulos para janelas. E também a clássica portinha para as pessoas poderem entrarem, né? Esses são os elementos que simbolizam o prédio, mas qualquer prédio a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Isso acontece porque as imagens brutas carregam muitas informações, então o nosso cérebro tende a simplificar esses objetos nas estruturas mais importantes para poder armazenar essas informações. E uma das técnicas que você pode usar para forçar o seu cérebro a desapegar desses símbolos e desenhar de fato o que você vê é justamente o desenho invertido que eu já te passei no começo desse curso. Mas você só vai conseguir utilizar esse treino se você não cometer o próximo erro, que é não saber utilizar as referências. Veja, quando você usa uma referência, não é para você copiar, né? A não ser que você, sei lá, desenhe por hobby, só por diversão mesmo ali, mas, cara, se você tem alguma ambição de vender os seus desenhos, de trabalhar seriamente com arte, não existe isso de só ficar copiando o desenho, beleza? Começamos por aqui, maravilha. Então o que acontece? Muitos iniciantes, quando descobrem que eles não vão poder mais copiar, eles simplesmente param de usar todo e qualquer tipo de referência, como se usar a referência fosse um crime. Ele praticamente ganha um preconceito para usar as referências, mesmo não sendo só para copiar. Então, entenda que as referências elas fazem parte do seu aprendizado, elas vão te ajudar a evoluir muito mais rápido, porque é através delas que você vai estudar de fato, que você vai entender, que você vai fazer um estudo de observação. Então, saber usar as referências corretamente para estudar e não para simplesmente copiar ou decalcar cegamente é um erro muito comum, porque conforme eu falei, elas são uma excelente fonte de aprendizagem, especialmente para o básico do desenho. E aí entra o nosso próximo erro, que é você não subestimar o básico. Muitos desenhistas ignoram o básico e vão direto desenhar coisas complexas. O cara quer aprender a desenhar o traço do Takehiko Inoue, sendo que ele não sabe nem fazer um cubo direito, sabe? E eu não tô nem brincando, eu queria ter exagerando, mas isso é muito comum. Eu recebo muita DM do pessoal tentando fazer achuras igual o Boichi. Cara, eu não sabia montar uma escala. E eu falo isso sem nenhum desdém, sabe? Sem querer desmerecer a pessoa. Quando eu falo que o cara ele não sabe o básico, eu não tô esnobando. Eu tô falando que o básico do desenho é realmente muito difícil. E quando você domina o básico, né, os fundamentos de desenho, cara, toda a sua experiência com o desenho muda completamente. Porque todo o seu aprendizado dessas coisas mais complexas, desses estilos,
fica tudo mais secundário, fica tudo mais fácil. Você pega as coisas com muito mais facilidade porque você entende as variáveis que compõem aquele estilo ou aquela abordagem, entendeu? Tem um ditado que resume bem o nosso próximo erro, que diz que se você vai lutar na chuva, então você tem de treinar na tempestade. Ou seja, você precisa primeiro agir como um profissional para depois se tornar um profissional. Por exemplo, se você quer ser um quadrinista, ficar só desenhando rosto e corpo é quase que uma procrastinação. E eu sei que você vai precisar ser bom nessas coisas para desenhar um mangá e tal, mas amigão, uma coisa não exclui a outra. A melhor forma de você treinar é simulando ao máximo o campo de batalha. Então você precisa ter um projeto pessoal com data de começo, meio e fim que esteja o mais próximo possível da sua realidade, da profissão que você quer exercer. Só assim você vai ter garantia que você está treinando da melhor forma possível para o desafio que você vai enfrentar. E tudo isso que eu falei só fica executável quando você obedece uma rotina sólida de estudos. E a essa altura do vídeo, e se você já é inscrito desse canal, cara, você sabe, você precisa ter uma rotina de estudos. Então, a sua rotina, ela vai te falar tanto os fundamentos que você vai praticar ao decorrer da semana, tanto como os objetos que você vai treinar, né, para não ficar na zona de conforto, o seu próprio projeto pessoal, se você estiver fazendo um mangá, se você estiver fazendo encomendas, enfim. Tudo isso vai precisar estar muito bem organizado na sua rotina para você não se perder, para você não ficar pulando os treinos, para você não ficar treinando demais uma coisa e deixar de treinar outra, para você de fato conseguir construir o seu hábito de desenhar todos os dias. Porque se lembra lá que eu falei, se você estiver estudando da maneira correta, não caindo na sua zona de conforto, estudando os fundamentos, se você tiver uma rotina sólida de desenhar todo santo dia e você tiver o mental para manter isso no longo prazo, é impossível você não evoluir no desenho. Então perceba como grande parte desses erros que eu falei passa primeiro por você ter uma rotina, você levar o desenho a sério e não simplesmente ir empurrando com a barriga e desenhando qualquer coisa aí, falar que treinou e às vezes você desenha, outras vezes não. Enfim, com você de fato ter compromisso com a arte, com seu sonho de viver do desenho. E o último erro, e talvez o mais grave de todos eles, seria você não desenvolver o seu estilo próprio, a sua abordagem única de fazer a arte. Porque nos dias atuais, se você não conseguir se diferenciar de alguma forma dos outros milhões de artistas que estão aí competindo com você nas redes sociais, você não se destacar através da sua identidade como um artista, você vai virar só mais um. E aí não vai ter por que alguém fazer uma encomenda para você da sua arte ou ler a sua história. Se seu trabalho for igual ao de todo mundo, se ele não se destacar, as pessoas compram originalidade. Então, como esse tópico de estilo é muito complexo, eu tenho uma playlist onde eu só falo sobre desenvolvimento de estilos. Lá tem 2 vídeos que eu particularmente considero ser os melhores aqui do canal. Recomendo demais que você dê uma olhada. Não se esqueça de comentar quais erros você cometeu pra gente criar essa dinâmica legal. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na nossa próxima aula.